Olá, estamos começando mais um programa Lente Aberta. Meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. O tema de hoje, perspectivas para a economia brasileira em 2016. Comigo no estúdio está o professor Emerson Ilgenberg, professor do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado na área. Professor, o senhor foi o primeiro convidado do Lente Aberta, falando sobre as origens do atual momento econômico e agora volta para falar sobre as perspectivas que temos para 2016. Com certeza a conversa vai ser, no mínimo, tensa para quem estiver ouvindo, porque o cenário não é dos mais agradáveis, né? Felizmente talvez não seja, mas a verdade sempre é a melhor guia. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Um prazer. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, as perspectivas para a economia brasileira em 2016. Comigo no estúdio, o doutor em economia, professor Emerson Ilgenberg, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, eu disse no bloco de abertura que o senhor esteve comigo no primeiro Lente Aberta, falando justamente sobre as origens do atual momento econômico. Naquele programa, nós relembramos o período negro da hiperinflação, quando os preços no auge chegaram a ser reajustados praticamente todos os dias. Quem tem 20, 25 anos literalmente não lembra disso, não viu isso. Não viveu isso. Graças a Deus eles não viveram isso, né? Mas nós vivemos, nós vimos isso e não era bom. Ou seja, se planejar naquela altura do campeonato era praticamente impossível. E hoje nós temos uma economia estável, graças à implementação do Plano Real, e o senhor explicou naquele programa que nós tínhamos como âncora o câmbio e depois nós passamos a usar como âncora, entre aspas, a meta de inflação. Esse ano a inflação deve fechar na casa de 10,3%, 10,5% aproximadamente. E já se prevê uma inflação alta também para o ano que vem. A verdade é que a presidente Dilma Rousseff não conseguiu fazer aquilo que anunciou em janeiro, ou seja, o tal, como se diz, corte de 80 bilhões de reais não ocorreu. Então, somando isso com o déficit desse ano, a gente tem literalmente um déficit de 120 bilhões para o ano que vem. Dentro desse cenário, como fica a economia brasileira? Nós temos condições de reagir como país a uma crise desse porte? Vamos ter processos de falência em diferentes segmentos? Quais são as perspectivas que nós temos, enfim, para o ano que vem? Eu gostaria que o senhor começasse falando justamente sobre este rombo, que agora o governo não pode mais esconder brincando de bicicleta, ou seja, não dá mais para dar uma pedalada, ou seja, jogar para o ano seguinte. Como fica este rombo perante as contas públicas? Veja, a grande dificuldade é você promover um processo de ajuste sem ter força política para isso. Então, você tem um fenômeno que é econômico, à medida em que a economia não cresce, é evidente que as receitas do governo também não crescerão, porque elas estão vinculadas à atividade, os impostos estão vinculados ao nível da atividade. Então, há um comprometimento do lado da receita e há uma série de restrições do lado da despesa. Cortar gasto, aquele que se sentir prejudicado por isso, é evidente que não vai gostar. Os governos, a gente comenta sempre, os governos gostam de gastar dinheiro. Ao gastar dinheiro, você torna mais pessoas felizes. Você dá mais dinheiro para a educação, para a saúde, para a segurança, para a máquina pública. Todo mundo tem as suas necessidades de gasto. Cortar sempre é mais difícil e exige uma certa coordenação e uma certa força política. E essas duas questões, coordenação e força política, é o que nós não estamos tendo e precisamos resolver urgentemente esse problema, senão nós vamos prorrogar a questão do desequilíbrio mais para frente. Vamos levar esse problema e essa não possibilidade de solução para o próximo ano todo. Nós entrevistamos aqui no Lente Aberta semana passada o Dr. Roberto Busato, que na época do Mensalão era presidente da OAB Nacional, e ele foi muito duro em relação ao presidente Lula, tanto dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, mas acatou o posicionamento da Ordem, que era por não pedir o impeachment naquele momento, mas exigir uma investigação que envolvesse o nome de Luiz Inácio Lula da Silva. E o Dr. Roberto Busato, que hoje é conselheiro federal da Ordem e presidente
do Conselho de Colégios e Ordens do Mercosul disse que, literalmente, existem motivos para o impeachment de Dilma Rousseff. Renan Calheiros tem uma série de problemas, mas eles não estão sendo aventados agora. Já foi comprovado a falta de decoro parlamentar, porque ele mentiu para uma CPI, do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que tem sim contas na Suíça. Você não pode, e isso foi confirmado juridicamente pelo ex-presidente da OAB Nacional, Roberto Busato, usufruir de uma conta. Você tem ou não tem a conta. Né? Fim de papo. Ele classificou, inclusive, esse esquema de manutenção no poder envolvendo Dilma Rousseff, Renan Calheiros e Eduardo Cunha como um esquema delituoso. Foi essa a expressão que o Dr. Roberto Busato utilizou. Mas ele acha que, pelo andar da carruagem, teremos um impeachment pelo menos até março, mais tardar abril. Michel Temer é conhecido por ser um político muito mais hábil. Só que o PMDB é um partido muito complicado. É sempre bom lembrar que Eduardo Cunha e Renan Calheiros fazem parte do PMDB. O PMDB não é bem um partido, é uma agremiação esportiva. Uma federação. Exatamente essa a expressão que Roberto Busato usou. Uma federação. Aí eu gostaria de saber do senhor o seguinte, resolvida a crise política, ou pelo menos amenizada, daqui para frente como é que fica a situação? Então, digamos que a gente tenha um ano com direções políticas definidas. Mesmo assim, a gente vai ainda colher as sequelas de 2015. Vamos ficar nas sequelas de 2015. Quais serão as sequelas para 2016? O grande problema é ainda a questão do equilíbrio do setor público. Você bem mencionou o rombo que precisa ser equacionado. Juntamente com isso, a retomada do investimento privado, porque nós só vamos voltar a crescer, Ney, né, se nós tivermos capacidade de retomar um processo de investimento. O Estado não tem esta condição momentaneamente, até porque enfrenta as dificuldades financeiras que acabamos de mencionar. O que nos salvaria seria o investimento privado ou investimento estrangeiro, que só vai vir para cá com um arranjo institucional melhor colocado, né? A saída pelo consumo também no curto prazo já não é mais o caminho, né? Até porque, justamente por conta de toda essa crise, alguns indicadores que sempre eram positivos já começam a reverter a tendência. Embora com todas as dificuldades que nós tivemos no primeiro mandato da Dilma, toda essa questão de um crescimento menor, a renda média do brasileiro ainda continua crescendo. O desemprego não era um problema. Consequentemente, ainda havia capacidade para as pessoas tomarem algum crédito. Hoje, tudo isso se reverteu, né? O desemprego começa a aparecer como problema, como consequência do desemprego, a renda média das pessoas acaba também não crescendo e passa a reverter a tendência para um decréscimo. As pessoas já estão endividadas, as pessoas não veem no curto prazo condições de tomar dívidas, aquelas que ainda têm alguma condição. Então, a saída para o consumo, pelo consumo, ainda não é uma alternativa. Então, é justamente essa dificuldade, nós conseguirmos um arranjo institucional político, quer seja ele com a manutenção da presidente no poder, ela vai precisar conseguir um mínimo de articulação, e a dificuldade é essa, não me parece possível conseguir isso no curto prazo, ou nós teríamos a renúncia da presidente, ou um cenário de impeachment. As pessoas tendem a imaginar que, tirando este problema, quer dizer, personalizando o problema na figura da presidente, né? E, infelizmente, não é este o caso, justamente porque nós temos todos esses problemas de setor público e de retomada de confiança do setor privado, é que não vai ser uma coisa talvez tão rápida quanto foi, as pessoas têm na memória, o processo de impeachment do presidente Collor. O impeachment foi resolvido, havia já um certo consenso político sobre as decisões mínimas a serem tomadas, um apoio ao presidente, aí o então vice-presidente e após o presidente se tornou presidente, o presidente Itamar. Então, e o quadro não era tão grave na economia quanto é hoje. Me permita uma parte em relação ao presidente Itamar Franco, que se tornou presidente, como o senhor disse.
Ele era até então um político obscuro de Minas, né? Mas ele teve a humildade para chegar no Congresso Nacional, conversar com as lideranças de diferentes partidos e dizer, olha, agora vamos trabalhar juntos, né? Então, literalmente, ele dividiu poderes com o Congresso, né? Ele fechou uma grande aliança que acabou criando o nome de Fernando Henrique Cardoso. Mas, enfim, foi essa grande aliança que permitiu que o país retomasse o crescimento e saísse muito mais forte daquela crise que envolveu o impeachment numa, então, democracia, ou retomada de democracia muito recente. O que as pessoas talvez não lembrem, e com certeza não vão lembrar os mais jovens, é que o episódio envolvendo Fernando Collor era juridicamente muito menor do que se discute hoje. Então, ao mesmo tempo, a figura do presidente ainda não era tão emblemática como é hoje. Então, retirar um presidente do poder não deve ser fácil? Não deve, porque foi eleito democraticamente. Só que no caso dela, né, e em virtude de tudo que vem acontecendo, a situação ela se torna propensa, acredito eu, politicamente, para o cenário de impeachment. O PT insiste na história do terceiro turno, mas eu acho que esse discurso já venceu. Agora o problema não é mais o desejo vingativo do PSDB. Agora o problema é um pouco mais sério. O problema envolve a incapacidade de pagar a conta de luz, a incapacidade de abastecer o carro, né? São questões pragmáticas do dia a dia. Eu vi na TV Brasil dias atrás economistas que discordam de toda essa visão pessimista, dizendo que o cenário não é tão ruim. Só se na cidade deles não tiver tido aumento de luz e combustíveis. E aqui estou citando apenas 2 exemplos. O que me perturba é isso, é o reflexo na vida cotidiana. Isso vem acontecendo. As pessoas estão percebendo isso, mas elas não sabem, realmente não sabem como isso vai se resolver. Então, 2016, caso a sangria seja estancada aqui, será um ano de transição ou outro ano morto como esse? Um ano menos pior. Talvez este seja. As projeções levam aí a uma queda de mais de 3% do PIB para este ano. Nós tivemos a divulgação agora recente do PIB trimestral, ele não veio bom. Como, aliás, infelizmente era de se esperar. Então, para 2016 esperamos um cenário no qual o PIB cresça menos, ainda teremos um cenário de recessão, ou seja, a economia não volta a crescer por tudo isso que nós falamos. Quer dizer, você tem um processo de paralisia do investimento privado, cuja retomada é difícil, porque nós não partimos de uma situação na qual já há algum investimento e ele pode ser eventualmente retomado. Dos 3 grandes setores na economia, a indústria está sofrendo enormemente, o PIB, que é um agregado, cai aí mais do que 3%, mas a indústria cai 5%, 6% ao ano. Então a queda na indústria é muito complicada. Setor serviços, que é o maior empregador, também tem uma queda. Agricultura e agronegócio que ainda nos sustentarão, no sentido de que ainda conseguem, mesmo com esse cenário, ter algum crescimento. Se não fosse isso, a situação seria bem pior. Então, no caso nosso, aqui para a nossa região, ainda há esse alento que a agricultura, o agronegócio, ainda tem uma perspectiva de crescimento para esse ano e uma perspectiva de crescimento para o próximo ano também. Até porque também, com esse processo todo de incerteza, nós tivemos um processo de ajuste no câmbio, que para quem exporta sempre é interessante. Então, na nossa região aqui, talvez tenhamos esse alento. No cenário agregado, a coisa já é mais complicada. A coisa é mais complicada porque, como eu venho insistindo, conseguir promover um ajuste no setor público, conseguir retomar um outro ponto bastante importante, conseguir retomar credibilidade do Banco Central. O sistema de metas de inflação é um sistema que pressupõe um Banco Central que demonstre claramente aquilo que vai fazer e crie uma reputação quanto ao combate à inflação sólida. Esta reputação ela foi destruída também no final do governo Dilma. O Banco Central insistia em dizer que a política fiscal não seria problema, ou seja, a situação de receitas e despesas do governo não seria um problema, isso tudo iria se ajeitar rapidamente. Então, diante disso, poderíamos ser mais tranquilos quanto à taxa de juros, porque a inflação vai se resolver. Então, nós passamos a ouvir, por exemplo, discursos como esse, né? Enquanto todo mundo estava vendo que isso não iria acontecer. Então,
até você conseguir novamente reconstruir a reputação do Banco Central para que ele tenha algum controle sobre as expectativas de preço, conseguir fazer com que o empresariado sinta alguma segurança para voltar a investir, alguma perspectiva. Porque é evidente que o investimento ele não vai se basear só no que acontece hoje. O investimento é feito olhando para o futuro, seja ele mais de longo prazo, mais de médio prazo, mas é feito olhando para as expectativas. E é essas expectativas que precisam ser mudadas. Eu entrevistei recentemente, numa outra emissora, o também professor de economia Alexandre Lages, que tem mestrado em economia industrial. E ele disse que muitas empresas brecaram seus investimentos. As que já finalizaram os investimentos vão permanecer por aqui e vão esperar o cenário se acalmar, exatamente aquilo que o senhor disse. O que me preocupa durante essa espera, vão olhar provavelmente com o dinheiro parado para outro país e fazer esse investimento em outro país. Porque durante muitos anos o Brasil recebeu investimentos externos. Ou seja, aí não se trata de capital especulativo, mas de investimento real. Foi o que aconteceu, por exemplo, agora com a DAF Caminhões e com a BMW em Santa Catarina. E me preocupa se empresas como essa, se elas quiserem, elas podem sair do país no momento em que bem entenderem. O processo de investimento não diz isso, diz que elas vão permanecer aqui, pelo menos durante um bom tempo. Agora, que existe a preocupação de suspensão de investimentos por um longo tempo e que esses investimentos sejam redirecionados para outros países, isso existe, né? A Argentina, pelo visto, começa agora um novo ciclo político. Não sei como isso afeta o Mercosul e principalmente como isso vai atrair investimentos para lá, porque a situação deles é mais grave que a nossa, eu acho, né? Agora, tirando a Argentina, todo o restante da América Latina se encontra numa situação razoavelmente... e Venezuela, né? Tirando a Argentina e Venezuela, todo o restante da América Latina está numa situação razoavelmente boa, ou seja, mostrando que os problemas gerados nesses três países foram de origem política. Mas o problema é que foram gerados. A pergunta que fica é como vão ser solucionados. O senhor fala de credibilidade, né? Eu vejo, por exemplo, empresários pressionando lideranças políticas para que literalmente cheguem a um consenso e a uma agenda mínima. O senhor acredita que eles vão conseguir construir um consenso e uma agenda mínima através da pressão dos dirigentes da economia do país? Nós não aguentaremos durante muito tempo a situação que tivemos nesse ano. Este ano foi um ano no qual nós não tivemos governo. Foi um ano no qual nós não tivemos a expressão de uma diretriz para a economia. O governo não foi capaz de apontar um caminho. Olha, a política é esta, gostemos ou não, a política é essa, então assim, é aqui que vamos caminhar. O governo passou esse ano reagindo à conjuntura, a Lava Jato, reagindo à voz da oposição que colocou para ela a questão de que a plataforma vencedora foi uma e a implementada foi outra. Então, o governo não conseguiu coordenação política suficiente para conseguir implementar uma agenda que fosse indicativa dos rumos do país. Então, o que nós precisamos é justamente isso. Sem esse consenso mínimo, ainda que de curto prazo, a situação vai ficar muito complicada. Isso exige também a grandeza da oposição e dos demais setores. É evidente que, por um lado, nós temos, por exemplo, para citar a questão que você mencionou do PMDB, que nós mencionamos aqui, que é uma federação. Um lado do PMDB lança um documento sinalizando uma ponte, então uma sugestão do que poderíamos fazer. Outro lado ainda é governo. Temos a situação do Eduardo Cunha, que joga a sua sobrevivência política tendo nas mãos o impeachment da presidente. Então isso virou moeda de troca. Então, numa situação como essa, um Congresso colocado dessa maneira também é um fator que dificulta. Então, é preciso que sejamos capazes de construir um consenso mínimo a respeito do que fazer, né? Talvez resolvendo-se esses problemas, né? Porque, por exemplo, quanto à questão da Câmara, né? A utilidade de Eduardo Cunha
ela se dá na medida em que ele resolver a questão do impeachment. Resolvida a questão do impeachment, ele deixa de ter utilidade e, consequentemente, do ponto de vista dele, sobrevivência política. Mas é um personagem, talvez, que pode ser afastado da proeminência que está tendo, da evidência que está tendo hoje. Resolvemos esse problema. O Senado, ainda que tenhamos Renan Calheiros por lá, mas ainda quero crer que a capacidade de um acordo no Senado, um acordo, uma agenda mínima, seja mais fácil de ser alcançada. Precisamos resolver o problema no Executivo. A dificuldade é essa, quer dizer, até que ponto o Executivo vai conseguir formular alguma proposta e não simplesmente ficar refém de vai haver o impeachment ou não. Sem que a gente consiga resolver este grande nó, a economia, na verdade, nós temos duas crises, uma crise econômica e uma crise política, que ambas se realimentam. A crise política se torna mais grave porque a economia está piorando, à medida que a economia piora, e a economia piora porque a crise política não se resolve, essas coisas estão se realimentando. Então, não é possível separar uma questão da outra, né? Empresário nenhum nesse mundo, quer seja empresário nacional, quer seja empresário de fora, vai isolar a questão política hoje do que acontece. Até porque também, junto com a Lava Jato, nós vamos ter uma outra revisão, né, de usos e costumes no ambiente negocial no Brasil. Né, talvez a maneira de se proceder para fazer negócios aqui vai ter que mudar, e certamente vai mudar. O senhor fala de negócios com o governo. Exatamente, e negócios até escusos, né? Porque muita gente colocava essa questão, porque isso era uma regra de jogo, então teria que fazer uma contribuição legal ou não legal para um agente político, né? Teria que fazer alguma negociação com A, B ou C. Temos a figura dos vários agora, aprendemos a conhecer os vários operadores de vários políticos. Quer dizer, até que você consiga reorganizar um ambiente de negócios, né? Até quanto a isso, até que ponto uma prática de negócio vai ser julgada legal, ilegal, isenta, não isenta. Essas coisas também demoram. As pessoas se habituam a fazer negócios de uma certa maneira e agora todas vão ficar receosas. Mas será que se eu fizer isso, isso não vai ser um problema? Como é que nós vamos estabelecer, então, claramente as regras de um jogo, definir, não a regra legal, porque a regra legal sempre teve lá, a lei sempre teve lá, mas até que ponto, então, de fato, vamos colocar essa lei para funcionar, como isso vai ser interpretado pelas pessoas que vão julgar isso, ou seja, como é que eu vou construir e qual vai ser o novo ambiente de negócios, quais são as regras do jogo, as novas regras do jogo sobre as quais eu tenho que operar. Então, isso também precisa ficar claro. Ou seja, a gente sempre coloca, empresário precisa do quê? Empresário precisa de um ambiente de estabilidade e regras de jogo definidas. Empresário não gosta e não tem como prever, falamos da questão da inflação, que é um fator de estabilidade, falamos da questão do câmbio, que é um fator de estabilidade, né? Você tem um câmbio sem uma direção, é 3,80, é 3,90, é 4, é 3,50. Muitas vezes a informação necessária é, me diga qual é a taxa de câmbio, né, um intervalo razoável para que eu possa operar, para que eu possa trabalhar, fazer meus negócios. Aí vou me adaptar a essa conjuntura, mas eu preciso ter um determinado horizonte de planejamento. Quanto a câmbio, quanto à inflação, quanto a regras institucionais, o que pode, o que é que não pode, quando vai mudar, como vai mudar, se vai mudar, eu preciso ter um ambiente de uma relativa tranquilidade institucional, jurídica institucional, para que o investimento seja retomado. E todas essas questões precisam agora ser, de certa maneira, remontadas. Veja, o que a Operação Lava Jato vem fazendo é necessário. Sem dúvida. É necessário. E não vai acabar tão cedo, porque o processo de investigação e de levantamento de dados é relativamente lento. Até onde eu saiba, quem coordena esse processo é o juiz Sérgio Moro e, até onde eu saiba, ele não agiu em nenhum momento sem provas. Ou seja, não bastava a delação premiada, tinha que ter provas também dentro do processo. E com essas provas, então, ele trabalhava. Partindo desse pressuposto, todas as pessoas envolvidas, acusadas e que estão sendo processadas, literalmente têm no mínimo algum indício de culpa. Não estou dizendo que serão culpadas, mas tem algum indício de culpa. E aqui fica a pergunta, né? O senhor fala em cenário definido.
o cenário não está definido. O cenário não vai ficar definido tão cedo. Mas a gente pode fazer construção de cenários possíveis. Vamos trabalhar com a pior das hipóteses, né? Ou seja, continua tudo como está, ou seja, 2016 perdido como 2015. Nesse caso, o que teríamos? Simplesmente a suspensão de investimentos ou a debandada de empresas para outros países? Eu diria que durante um ano nós teríamos certamente a suspensão de investimentos e aí começaríamos a pensar nessa questão da debandada. Porque também vamos imaginar o seguinte, são investimentos, os investimentos assim mais relevantes, de maior monta, não são feitos para curto prazo também, há custos para as empresas simplesmente saírem, né? Mas a partir do instante que esse quadro não demonstrar capacidade de resolução, aí certamente nós começaríamos a pensar nisso para talvez 2017, 2018, o quadro ser outro. Fato é que eu acho muito difícil a gente suportar 2 anos de recessão e de indefinição, como foram agora. Nós tivemos este ano, outro ano igual, é muito complicado. É muito complicado mesmo. Quer dizer, aí eu acho muito pouco provável, por exemplo, um governo suportar politicamente, né, ter condições para, vamos imaginar que nós já estamos no próximo ano, para, dado um segundo ano como esse, ainda nós estaremos, lembre você, na metade do mandato. Uhum. Quer dizer, como é que eu vou, né, levar a outra metade? Porque a crise é muito séria. Bom, então eu estou trabalhando em 2016 com o pior dos cenários, ou seja, continua tudo como está, né? Então acredito que esse é o pior dos cenários, né? Ficando tudo como está, teremos inflação de 2 dígitos, teremos um câmbio talvez ultrapassando a casa dos R$4, talvez chegando a 5, ou seja, a economia visivelmente descontrolada com o governo inoperante. Esse seria o quadro no pior cenário possível, é isso? Com certeza. Uhum. Então, dentro desse quadro, desemprego aumenta e falências aumentam. Desemprego aumenta, a renda do trabalhador já não cresce mais, o crédito começa a ficar mais complicado, o consumo cai, o investimento cai, a inflação aumenta, o governo vai passar a ter dificuldades de sustentar a própria máquina pública, vamos ter que operar com contingenciamento de recursos, porque nesse cenário você imaginar uma situação que você vai promover um aumento de impostos é completamente irrealista, e esse governo, prorrogando esse governo com a fraqueza que está, a força e a capacidade política para cortar gastos também vai ser algo complicado, ou seja, aumentaremos o endividamento do governo, aumentaremos a incerteza. Definitivamente é um cenário tenebroso. Obrigado, professor. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, as perspectivas para a economia brasileira em 2016. Comigo no estúdio, o professor Emerson Engenberg, com doutorado na área. Nós terminamos o bloco anterior, professor, falando sobre o pior dos cenários, ou seja, que tivéssemos um 2016 também morto com o governo literalmente não governando, como aconteceu esse ano. E descrevemos um cenário de profunda recessão ou agravamento da recessão. Então, vamos agora construir um outro cenário, um cenário onde existe governo, bem ou mal existe governo. Então, Dilma Rousseff sai da casinha, né, para de andar de bicicleta e fazer regime, sai da casinha e começa a governar, né? Quando eu digo sai da casinha, eu não estou aqui usando a expressão pejorativa em que se diz que a pessoa é perturbada mentalmente. Estou simplesmente dizendo que ela sai do lugar onde se encontra e vai ao encontro, ou melhor dizendo, vai em direção àquilo que ela precisa fazer no cargo que ela ocupa. Então, ela passa a governar. Então, dentro dessa política, vamos dizer que ela tente retomar, que a gente já descreveu em programas anteriores, como uma política desenvolvimentista, que é o relaxamento da meta fiscal, o relaxamento da inflação. Aí qual seria o cenário? Bom, vamos imaginar assim, não há mais condições fiscais no próximo ano para esta política ser implementada. Então, esse cenário é impossível. O que nós poderemos imaginar assim, um cenário no qual você tenha alguma resolução da crise política em que nos encontramos. Nesse cenário que eu estou lhe colocando, ela volta a governar. No cenário
dela voltando a governar, né, para que ela tenha condição de indicar algum caminho, há que se construir um mínimo de coalizão, né, uma coalizão política mínima que lhe dê esta condição. Aí a pergunta passaria a ser, que caminho seria indicado? Vamos insistir na tese desenvolvimentista ou vamos talvez alterar a trajetória? Para um caminho mais ortodoxo. Para um caminho mais ortodoxo. Então, primeiro seria o universo desenvolvimentista, né? O universo desenvolvimentista pressupõe, por sua própria construção, e aí é uma questão curiosa, boa parte, até da esquerda, condena o ajuste fiscal, como isso sendo um mal em si, né? Primeiro é uma questão de lógica, é uma questão aritmética, não político-ideológica, né? O que o governo tem que ter condições de fazer, se ele tem uma arrecadação de 10, a parte política é saber como gastar estes 10. Isso é política, isso é uma política de governo. Se eu tenho uma arrecadação de 10 e quero gastar 15, isso é uma questão aritmética, não é uma questão ideológica, tampouco política. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo os desenvolvimentistas colocam a necessidade de um Estado capaz de gerar poupança para financiar o processo de desenvolvimento sem depender de capital externo. Ou seja, mesmo uma agenda desenvolvimentista, tal e qual ela é concebida pelos teóricos da área, pressupõe um Estado com capacidade de liderança do ponto de vista econômico e institucional. Acabamos de mencionar, não foi no início do nosso programa, a questão do desequilíbrio do setor público, ainda que momentâneo. Né? Então, a primeira agenda, ainda que seja uma agenda desenvolvimentista, pressupõe retomar a capacidade de coordenação do Estado. Então não há como fugir do processo de ajuste fiscal. O que talvez, e é o que o governo não tem conseguido fazer, também por essa questão de fraqueza, é apontar o que fazer como passo seguinte, é vender não o ajuste em si, mas aquilo que poderia ser feito. Então o governo precisaria ter condições, primeiro, de resolver o problema do desequilíbrio fiscal, criar alguma condição de estabilidade, porque mesmo para os desenvolvimentistas, inflação em demasia é problema. Naturalmente eles vão ser vão ter uma política mais liberal quanto à inflação do que teriam os ortodoxos, mas inflação em demasia é problema. O governo teria que ter condições também, de acordo com a política desenvolvimentista, de atuar tendo metas para inflação e metas para câmbio. Ter metas para câmbio, quanto à questão de reserva, isso no curto prazo não seria problema, nós devemos ter em torno de 370, 380 bilhões de dólares em reserva, quer dizer, as reservas são adequadas, mas aí o problema passa a ser como você coordenar isso, inflação e câmbio ao mesmo tempo, é uma dificuldade que não é apontada. E o Estado deveria trabalhar de maneira mais coordenada junto com o Banco Central. Quer dizer, nós teríamos um pouco daquilo que tivemos, quer dizer, o Banco Central atuando, não talvez às vezes como necessário, sendo um contraponto à política fiscal de expansão, mas é um Banco Central que atue fazendo parte dessa política de desenvolvimento. Bom, nesse cenário ainda não teríamos crescimento, então eu estou indo por partes, né? Abordamos no fim do bloco anterior o pior dos cenários, onde literalmente o país afunda, podemos simplificar dessa forma. Nesse cenário atual, onde os teóricos desenvolvimentistas pregam relaxamento da meta de inflação, relaxamento no câmbio, relaxamento, não deixar ao Deus dará, né? Mas mesmo dentro dessa linha teórica, nós ainda teríamos um ano, no mínimo, caso consiga existir por parte do governo um equilíbrio fiscal, no mínimo um ano de estagnação ou trabalho para recuperação econômica. Não teríamos recuperação econômica em 2016, certo? Porque aí, no escopo das políticas desenvolvimentistas, nós teríamos que também ter uma economia voltada para a exportação de algo além do que commodities. Então, um modelo desenvolvimentista pressupõe isso. A crítica que é feita também pelos desenvolvimentistas é que o nosso processo de industrialização fechado, onde se ergueram barreiras tarifárias para impedir a entrada do produto importado aqui e criar mercado para a indústria nacional, não foi feita olhando para o longo prazo. Quer dizer, a ideia é, a nossa indústria é nascente, então quando ela crescer e tiver condições de competir, ela irá competir.
O que acabou se criando aqui foi aquela política de favores entre empresário e Estado, que o protecionismo sempre não foi um protecionismo de resultados. Então, a outra parcela da crítica mesmo dos desenvolvimentistas precisamos criar condições para que o Estado faça com que também a iniciativa privada seja competitiva do ponto de vista externo, ou seja, se aproprie de tecnologia, de ganhos de produtividade e consiga competir no mercado global, além da competição feita em commodities. Novamente, precisamos aí de todo um processo do Estado ter a condição de coordenar isso, do Estado ter a condição de investir também, porque não é da nossa tradição brasileira, empresas daqui, evidentemente que uma ou outra o faz, mas considerando, né, o conjunto de todas elas, investir em tecnologias, as empresas, as grandes são multinacionais, cuja, né, a pesquisa e desenvolvimento é feito fora daqui. Podemos citar, por exemplo, uma montadora de automóveis, né, uma outra empresa de eletroeletrônico que se instala aqui. A tecnologia não é gerada aqui, ela vem de fora, aqui é montada, é fabricado o produto. Então, para que nós tenhamos todas essas condições, isso também é um processo lento. Então, nesse cenário desenvolvimentista, precisaríamos de todas essas condições, que pressupõem um Estado com alguma condição financeira. Então, não escaparíamos dessa questão do ajuste fiscal ou descambaríamos para o populismo, que também é outro cenário possível. Eu não tinha passado por ele, perdão, cometi um equívoco. Mas, então, tudo bem. Então, vamos pensar no populismo, né? Ela governa, mas de maneira populista. O que acontece? Voltamos ao período da hiperinflação? Vamos tentar levar a economia sem promover o ajuste necessário e tentar fazer com que a coisa não descambe para a hiperinflação. Aí estaríamos caminhando sob o fio da navalha. Porque você teria, numa política populista, né, boa parte, inclusive, de intelectuais mais à esquerda colocariam essa questão dos custos sociais do ajuste, por exemplo, ou da realização do impedimento em se colocar políticas sociais, dada a restrição financeira do Estado. Então, teríamos um aumento de políticas sociais, sem a condição financeira para tanto, quer dizer, agradaríamos essa parcela da sociedade, agradaríamos talvez o empresário aqui mantendo uma condição de proteção interna, tentaríamos agradar a classe média com acesso a crédito. Só que o grande problema é isso, você tentar agradar todo mundo ao mesmo tempo, a conta vai cair para alguém. E a inflação vai disparar inevitavelmente. Né? Porque o governo, para fazer isso, se não tem dinheiro, ele vai imprimir papel moeda, que não é riqueza. O papel moeda deve ser correspondente ao bolo de riquezas de um país, em tese. Então, se nós temos mais papel moeda do que a riqueza que ela representa, automaticamente temos uma moeda desvalorizada, vai acontecer uma desvalorização frente ao dólar e, por consequência, vamos sim retomar pelo menos a um determinado período daquela história onde a inflação era constante. Talvez não a hiperinflação, mas vamos voltar aos períodos de inflação se o governo for populista. Chamaremos de superinflação. Agora, digamos que Dilma Rousseff entenda que a política desenvolvimentista não é adequada para esse momento. Ela ainda continua dentro desse cenário no poder. Passamos pelo cenário desenvolvimentista, pelo populista. Agora, vamos para um cenário ortodoxo. Então, ela faz o que ela disse que faria esse ano e não fez. Ela literalmente realiza o ajuste fiscal, consegue apoio no Congresso e com o ajuste fiscal e governando o país, qual que é o cenário? Aí passaremos inevitavelmente também por um processo de ajuste. O que nós teríamos que ter também aí, imaginando assim, vamos partir do teu pressuposto. Dilma governa com um cenário ortodoxo. Então o pressuposto disso é que há uma coalizão política e o grupo que a suporta vai entender que este ajuste é necessário. Porque também uma grande dificuldade é essa, quer dizer, nós temos lá hoje um ministro, o ministro Levi, que tenta promover uma determinada política, setores que apoiam a presidenta são contrários à política, outros setores são contrários à figura do ministro,
né? Há aquela situação de que, não, se colocássemos Henrique Meirelles lá, que foi um nome bastante cogitado, né? E ainda hoje o é, talvez por conta desse turbilhão agora com essa nossa mais recente crise política. Nós estamos trabalhando com um calendário que temos a crise política anterior, a outra. A mais recente talvez jogou mais fumaça nessa questão, mas havia... O senhor fala da prisão do senador Delcídio Amaral, exato, do PT, que já foi do PSDB. Exato. Então, a partir dessa dificuldade com a liderança do governo, um movimento que já havia antes disso era um movimento de eventual substituição do ministro Levi por uma figura talvez mais forte. O problema do mais forte é que eu não imaginaria que, por exemplo, Henrique Meirelles faria algo muito diferente do que o ministro Levi está tentando fazer. O problema é você ter, novamente, a condição de dar suporte político a essa decisão. Mas vamos imaginar que isso fosse resolvido, então, né? Que o presidente volta a governar, tem uma coalizão política mínima que entende e deixa de obstacularizar de maneira mais assintosa a questão do ajuste. Também passaríamos por um ano difícil, porque justamente o ano do ajuste pressupõe o quê? Né? Um corte bastante grande em despesas. Em despesas, evidentemente que aí o governo tenta, e é salutar que o faça, cortar menos, por exemplo, na área social, mas vai ter que cortar na área social, vai ter que cortar na educação, vai ter que cortar na saúde, vai ter que cortar no transporte. Cancelar, né, pelo menos alguns dos 24 mil cargos em comissão que possui? É que sempre essa conversa do cargo em comissão, embora evidentemente seja um gasto, mas isso é o dinheiro do cafezinho no tamanho do ajuste que precisa ser feito, né? É verdade. Na hora, tudo mais. Mas são 24 mil, né? Muita gente. Mas enfim. Mas enfim, né? É o cafezinho. Diante do ajuste, isso seria aí a utilidade disso, dos cortes dos cargos, de trabalhar com um número menor de ministérios, é muito mais na sinalização política daquilo que vai ser feito do que na maneira prática em redução de despesas. Na redução de despesas. É evidente que ela ocorre, mas não vai ser isso, infelizmente, que nos salvaria, porque se assim fosse, nós teríamos um problema fácil de resolver. Então, trabalharíamos do lado mais ortodoxo com corte de despesas, com o Banco Central combatendo de maneira mais firme a inflação. Juros mais altos, provavelmente. Juros mais altos, provavelmente, que essa é a sinalização também que se faz. E aí essas coisas precisam... Por que custa caro isso? Porque você tem um governo que já tem um certo desequilíbrio. Você, ao mesmo tempo, tem que convencer a sociedade de que você não vai suportar a inflação. E, para isso, dada a corrosão da credibilidade do Banco Central, que já aconteceu, você precisa ter um Banco Central que trabalhe com juros maiores, talvez, do que deveria trabalhar se tivesse uma credibilidade maior. E esse é o grande problema, né? Tudo aquilo que você destruiu fica mais caro para arrumar. Então, você vai ter um processo mais lento de busca do ajuste. Talvez o que nos ajudasse nesse cenário, vamos colocar aí de médio prazo, seria uma taxa de câmbio um pouco melhor, que nos permitiria exportar talvez um pouco mais. Isso já há algum indicativo de que isso vem acontecendo. Dentro desse cenário, então, ainda Dilma Rousseff no poder, mas seguindo uma política ortodoxa que ela prometeu seguir neste ano e não seguiu. Digamos que isso ocorra, a taxa de câmbio deve ultrapassar a casa dos R$4, chegar à casa dos R$5 ou não? Retroceder para a casa dos R$3,50? Eu imaginaria, né, aliás, né, eu e as pessoas que compõem o Boletim Focus, que é a nossa maior informação aí, a perspectiva é de $1 para final de 2016 em torno de 4,20, mesmo com este cenário dado hoje, não nesse cenário prospectivo que estamos fazendo aqui, né? Mas mesmo com este cenário hoje, a expectativa é de $1, fechando a 3,95 esse ano e indo para 4,20 para o final do ano que vem. Quer dizer, não se vislumbra uma explosão do câmbio, né? Assim, evidentemente que essas coisas podem vir a acontecer, dados os desdobramentos políticos. Nós chegamos a dólar a 4,22, 4,24 em um certo instante agora por conta do turbilhão político. Se nós tivermos um cenário eventualmente de impeachment,
talvez no curto prazo haja algum movimento, é muito pouco provável, é bastante provável, aliás, que você tenha um movimento de especulação, mas uma questão mais de curto prazo, uma questão mais estrutural, até porque, lembremos, o Banco Central tem um nível de reservas bastante adequado, que torna essa fragilidade um pouco menor. Mas esse cenário também é um cenário de dificuldades, então não dá para se imaginar, como gostaríamos todos, que o problema fosse pessoal, que o problema da economia brasileira tivesse centrado na figura individual da presidenta. De que nós pudéssemos removê-la do cenário, colocaríamos outra pessoa e os problemas estariam resolvidos. Infelizmente, a complexidade é maior e o custo para sair disso também não é pequeno. Não será pequeno. O que eu vejo em relação a outros países é basicamente a questão da estabilidade política, porque, economicamente falando, o Brasil não se encontrava tão frágil no final do governo Lula. Ou seja, nós estávamos andando no ritmo dos demais países da América do Sul e, de repente, perdemos espaço. Não conseguimos acompanhar as demais economias por uma série de eventos que ocorreram ao longo do governo Dilma Rousseff, e ela não soube reagir adequadamente. A Operação Lava Jato é uma necessidade do ponto de vista jurídico, uma necessidade do ponto de vista social, tem efeitos nocivos. Talvez porque está se comprovando aquilo que sempre se disse: o brasileiro não sabe votar. Tem que aprender. A gente não vai acabar com a democracia por causa disso. Mas nós escolhemos mal, também porque mentem para a gente. Eu acho que político que mente devia ir para a cadeia. Explicando. Aquele que se propõe a fazer um determinado trabalho e não faz, aquele que diz que tem a ficha limpa, mas não tem, ou aquele que faz o que Delcio de Amaral fez, eles precisam ir para a cadeia. Não se trata do simples fato de mentir, mas de mentir ao ponto de colocar o país em xeque. Aí sim, aí já é uma outra história. No mínimo perder o mandato e ser mandado de volta para casa. Mas quando a gente fala da presidente Dilma Rousseff, a gente fala de um símbolo. Do símbolo de um grupo de pessoas que desfalcou a Petrobras, embora esse grupo seja muito amplo, envolva muito mais do que o PT, envolve uma série de partidos, inclusive o PMDB. Temos na figura dela e na figura do Partido dos Trabalhadores, o que eu considero injusto, porque a maioria dos integrantes do Partido dos Trabalhadores, eu falo dos militantes, são pessoas honestas, são trabalhadores, são pais de família. Então eu não acho correto generalizar desta forma, generalizar por alguns caciques da ala majoritária. Aí eu me refiro a José Dirceu, Lula, a própria Dilma, enfim. Eu não acho justo fazer a generalização por essas pessoas ou o próprio Delcio de Amaral. Não é correto. É como julgar o PMDB por Renan Calheiros e Eduardo Cunha. Também não é certo. Então, mas são figuras proeminentes que, obviamente, têm uma influência sobre o partido. Quando a gente diz que retirando uma figura não resolve o problema, mantendo ela talvez continue, porque existe a questão de sinalização, como o senhor diz. Então, caso ela seja afastada, o país, aí agora vamos para um outro cenário sem Dilma Rousseff, ela é afastada. Existe o processo de impeachment e, se Deus quiser, ele é curto, ou seja, ele não segue o rito completo. Ou ela renuncia, como fez Collor, facilitando todo o caminho, o que ela diz que não vai fazer. Então, o rito do impeachment é de aproximadamente 6 meses. Mas ela seria afastada, tem-se um outro presidente no lugar e elimina-se, naquele momento, então, a incerteza. Ou seja, existe uma certeza, existe um comando. Eu acho que aí nós teríamos... Isso seria o pior cenário. Ou seja, ela afastada? O cenário de afastamento lento. Porque você imagina a especulação nos mercados, na economia que isso vai causar. Nós teríamos algumas notícias, certamente nós seríamos vítimas do noticiário assim, em determinada semana. Não a tendência que a presidente fique. Não tivemos notícia na próxima semana que reverteu-se o quadro, mas novas informações, a presidente vai sair agora. Então agora, e nesse cenário também de ajuste, quem vai ser o grupo, a direção que vai, não a figura. Esse cenário é pior do que a inércia total? Não, né?
Eu não sei, os dois cenários são desalentadores. Esse porque... A inércia total foi o primeiro cenário que nós pintamos. Esse cenário de você demorar 6 meses com esse nível de instabilidade, ele vai custar muito caro. Né? Agora, digamos que o rito seja antecipado, né? Então que os senadores e deputados cheguem à conclusão que não há outra saída e façam o que fizeram com Fernando Collor de Mello. O impeachment foi político, não existia prova cabal para afastar um presidente da República. Mas havia um delito, existia a suspeita de um delito, diga-se de passagem. Para aqueles que lembram daquela Elba e se deparam com o que está acontecendo com a Petrobras, a coisa uma Elba, né? Complicada. Então, de qualquer maneira, existia uma suspeita de um delito e essa suspeita de um delito levou ao impeachment. Né? Diga-se de passagem, ele foi inocentado por esse delito. Então, posteriormente. Então, nós temos hoje uma situação que também é política. Né? Uma situação desfavorável, muito mais desfavorável a ela do que era Fernando Collor na época. Então, o rito tende a ser mais rápido. Então, vamos trabalhar agora no seguinte cenário. O senhor já acabou de descrever que um cenário lento é tão ruim quanto a retirada lenta do poder de Dilma Rousseff seria tão ruim quanto a inércia total. Uma retirada mais rápida, com base em provas, obviamente, mas também na vontade política de que isso aconteça. Vamos trabalhar com o cenário de Michel Temer. Michel Temer assumiu, então, a presidência da República. Ele é muito mais austero e muito mais conservador que Dilma Rousseff, mas é muito mais hábil politicamente. Qualquer um que é presidente do PMDB tem que ser hábil politicamente, porque o PMDB é uma colcha de retalhos. Né? Então, dentro desse cenário, ele obviamente vai buscar compor um acordo, como fez Itamar Franco, na época que assumiu. Esse cenário não ia sinalizar para o mercado e para fora do país que estamos retomando o controle da economia? Muito provavelmente nesse cenário restaria a Michel Temer uma composição mais em direção ao PSDB do que para o lado do que restaria, imaginando esse cenário, daquilo que restaria do PT, porque num cenário como esse o Partido dos Trabalhadores estaria dilacerado, né, após um processo de afastamento como esse. Aí talvez possamos ter algum indicativo do que possa acontecer e talvez imaginando a implementação, e aí tendo, né, um certo grau de otimismo, que aquela ponte para o futuro, que aquele documento lá, ele passe a valer com alguma sustentação por parte do PSDB. Eventualmente da Rede, que é uma outra força política que está se formando hoje, quer dizer, que você tivesse a condição de ter um consenso mínimo para levar o país até as próximas eleições. Em termos econômicos, o que mudaria? Veja que nós fizemos o exercício de imaginar cenários desenvolvimentistas e mais ortodoxos com a presidente no poder. Os mesmos cenários eles passariam a vigir com Michel Temer, eventualmente, no poder, quer dizer, em termos de política econômica, porque as políticas seriam as mesmas. Né? Se bem que ele sinaliza para uma política ortodoxa, né? Eu acredito que, e quando se fala em política ortodoxa hoje, né, volto a dizer, a questão do ajuste fiscal é uma questão que entra na pauta até de economistas desenvolvimentistas. O que se discute com ortodoxia ou novo desenvolvimentismo é para que e qual o papel que, por exemplo, o Estado tem que ter no processo de desenvolvimento. Mas em ambas as visões o Estado tem que ser um ente saudável financeiramente. Ou para garantir a estabilidade para que o investimento privado faça a sua parte, ou para ter condições e força suficiente para guiar o investimento privado e também uma parcela do investimento público para um processo de desenvolvimento. Mas os dois pressupõem um Estado organizado, um Estado equilibrado, coisa que hoje, infelizmente, nós não temos. Como? Estamos chegando ao fim do programa, professor. Como o público, o cenário internacional vai literalmente interpretar o Brasil de 2016, eu não sei. Não sei se Dilma Rousseff vai ou não vai permanecer no poder. A tendência, pelo andar da carruagem, é que não permaneça. Mas o fato é que tudo tem que acontecer dentro do rito democrático para que nós sejamos respeitados lá fora também. O que não pode acontecer é o que aconteceu com Fernando Lugo, se não me engano, esse é o primeiro nome dele. Ou seja, o ex-presidente paraguaio. Você não afasta alguém em 24 horas. Isso é impossível, inviável. De um desrespeito ao regime democrático. Isso também não seria um bom cenário, porque não seria um indicativo de solidez política da nossa parte. Pois é, então isso não pode acontecer.
Mas se tivesse que acontecer isso, já teria acontecido, né? Então não acredito nessa possibilidade. Mas independente do que venha a acontecer com Dilma Rousseff, nós construímos cenários que passam pela necessidade do ajuste fiscal. Ou seja, existem basicamente duas condições postas. Ou temos ou não temos o ajuste fiscal. Se não tivermos o ajuste fiscal, teremos no mínimo inflação alta, teremos provavelmente um aumento no desemprego e um câmbio muito mais volátil, isso com certeza. Ou seja, passaríamos por 2016, mas 2017 seria muito pior do que 2016 e assim sucessivamente, como foi entre o fim dos anos 70 e toda a década de 80, a década perdida, como é conhecida no Brasil. E um outro cenário onde tem o ajuste fiscal, ele finalmente é implementado, como deveria ter sido implementado esse ano, e com o ajuste fiscal, daí sim, passamos a ter maior equilíbrio nas contas públicas e, por consequência, tentamos alcançar a meta de inflação, tentamos fazer com que o país retome o crescimento de maneira lenta e, com isso, passamos a ter o controle também no índice de desemprego e o controle do câmbio. Dentro desse cenário mais otimista, vamos colocar assim, eu gostaria que o senhor me ajudasse agora para finalizarmos o programa. Nosso PIB encolhe ou não encolhe no ano que vem? Nesse cenário mais otimista, eu ainda acredito que nós teremos um ano menos pior, ou seja, com o PIB encolhendo. É difícil você imaginar que nós vamos sair de -3, né, e ter um crescimento avassalador, porque nós não temos essa condição. Então ficaríamos com uma redução no PIB de aproximadamente 1%? 1 a 1,5% num cenário razoável. Inflação? Inflação, nesse cenário, talvez, aí nós temos que ver como um novo Banco Central se comportaria, mas a condição de ter uma inflação no centro da meta de 4,5% eu acho muito pouco provável. Talvez uma inflação ainda dentro do teto, ali para uns 6, 6,5%. Né? Talvez isso, talvez um cenário isso. Otimista. Câmbio, o senhor já mencionou isso durante o programa? Eu imaginaria isso, num cenário mais calmo, em torno de 4,20 por aí. R$ 4,20. Um cenário e a taxa de desemprego? Aí eu imaginaria o seguinte também, num cenário como esse, a indústria ainda não vai ter condição de reagir tão rapidamente. Talvez o setor de serviços recupere alguma coisa, imaginando que o setor de serviços e agricultura trabalha aí, nós poderíamos imaginar uma taxa aí, talvez uns 2 pontos a menos do que vem sendo indicado, aí, alguma coisa, vamos jogar aí para em torno de 6, 7%. Ou seja, reduz um pouco em relação a esse ano. De novo, vamos lembrar, tudo que nós temos nesse melhor cenário é menos pior, não é o melhor, não é aquilo que nós já tivemos, é alguma coisa menos pior num cenário de recuperação que talvez se consolide nesse cenário em 2017, 2018. Professor, muito obrigado pela sua participação no programa Lente Aberta de hoje, dando continuidade àquilo que o senhor falou no primeiro Lente Aberta que foi ao ar. Novamente, agradeço a presença. Muito obrigado. Nós conversamos com Emerson Engenberg, doutor em Economia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. O programa Lente Aberta fica por aqui. Lembrando, são especulações, mas precisamos todos trabalhar para que o país caminhe para frente, seja cobrando os nossos representantes em Brasília, seja literalmente fazendo a nossa parte e economizando, mas principalmente exigindo que as autoridades públicas tenham uma postura em relação ao país que dizem administrar. E que a Operação Lava Jato continue, porque este país sempre precisou ser passado a limpo.